Mas aí, uma outra coisa. Aí passa. Quando se tomou a decisão, né, eu imagino lá, de ir para o seminário, como foi dar essa notícia para sua mãe? Uma vez que acho que você era o único filho em casa solteiro, ou tinha mais alguém? Sim. Entendeu? Então, na verdade, como foi dar essa notícia e como ela recebeu essa notícia? Assim, eu sempre ouvia brincadeiras, principalmente no trabalho. Que você tem uma caminhada de igreja, né? Você fala de igreja, você aparece com camisa de igreja. Então A gente só tem isso. né? Então o pessoal, mas tem que ser padre, tem que ser padre. Aí eu sempre falava aquela velha frase, dessa água eu não bebo. Eu tinha meus planos, talvez, de ser padre. Eu lembro que eu fiz vestibular para história 2 vezes, ali em Franca. E não passei porque não era burro, não. Por causa de meio ponto, eu não passei pro vestibular de história, porque eu queria ser professor de história. E a questão depois, né, de namoro, de se apaixonar, todas essas questões, então o fluxo seguiu. Mas aí chegou um determinado momento que o padre Vinícius disse que ia fazer os encontros vocacionais. E aquilo mexeu comigo, de certa forma. E, né, ontem nós estávamos na São Sebastião. No 9º dia da novena de São Sebastião, estava eu e o padre Vinícius lá, ainda se preparando para fazer os encontros vocacionais. Sentado quase lá no último banco, acho que o padre Adriano, que era vigário de Brodowski, estava presidindo. Sim. Aí eu sentei e perguntei pro Vinícius, né? Na época, Vinícius. Como que estavam os encontros? Aí ele disse, o que ia fazer mesmo. 2000, era começo de 2012. Vamos fazer mesmo. Aí eu disse para ele, eu tava pensando, mas eu acho que eu não dou conta, né? Tem que fazer 2 faculdades, não sei o quê, etc. Aí ele me disse uma frase que a gente sempre ouve, mas nós temos que ouvir no momento certo, como acho que na nossa história, né? Seja uma palavra, seja alguém pregando, a gente ouve tantas e tantas vezes. Acho que até é bonito, e eu sempre falo isso na comunidade, né? O bonito da igreja é essa insistência. Mas mais uma vez a gente vai ter que ouvir esse evangelho. É a insistência da repetição, porque Deus nunca se cansa de nos falar, porque um momento certo, aquele minuto certo, no momento certo da nossa história, da nossa vida, vai fazer a diferença. E eu ouvi aquela velha frase, que Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Aí naquela mesma noite, eu já mandei um e-mail pro padre Neuci, naquela época nem era... Não tinha zap, nada. E-mail. Ele falou um negócio de zap, nós conhecemos o WhatsApp, eu conheci, né, com a minha turma, quando a gente foi fazer missão lá em Manaus, 2013. Nós fomos a primeira turma, depois a gente fala dessa parte. E eu mandei e-mail pro padre Neuci, aí ele falou, faz porque... Aí eu disse, tava uma certa idade já. Aí ele falou, não, faz, que você vai ter experiência, vai refletir e rezar sobre isso. Por quê? Se você não faz, depois chega um determinado momento da sua idade, aí você sente aquela coisa, vai olhar para trás, e talvez pela idade, pela diocese, porque tem algumas que tem uma certa regras, né, para essa questão da idade. Naquela época já se tinha, que era com 25, eu já tinha 26, então foi uma quebra da questão, porque Dom Joviano era um pouco mais rígido nessas questões, né, da vocação adulta. Então lá era até 25, mas eu tinha 26, mas aí olharam, né, para o meu histórico de igreja, da minha participação da comunidade, e deram. Então, aí eu fiz os encontros vocacionais em 2012, disse para minha mãe que queria fazer o discernimento, tudo, e depois chegou no final e eu fui aprovado para entrar. Aí minha mãe acho que acolheu bem, graças a Deus, porque ela é muito de igreja, participa muito. Eu sempre ouvi as histórias, né, dos meus avós paternos, muito de igreja também. E o meu avô paterno queria que um dos filhos dele, né, fosse padre. Aí eu tenho meu tio Carlos, que hoje é vivo ainda, sempre... Nossa, meu pai sempre falava e acabou acertando em você, tá vendo? Então, e foi tranquilo. Aí eu fiz os encontros vocacionais. Aí aquela questão também, né, eu lembro nos encontros vocacionais, até no momento que o padre Pitico estava nos orientando, eu sempre me perguntava,
por que agora? Com essa idade? Eu olhava aqueles menininhos de 15, 16 anos, avidoado, mas por que agora? Aí mais uma reflexão e mais um aprendizado, que o tempo de Deus é diferente, né? Na nossa história. Então aí eu olhava para trás e via, né? Agora eu entendi por que eu não passei no vestibular de história. Agora eu entendi que talvez eu chorava por causa daquelas questões de sentimentos e tudo. Aí a gente acaba entendendo, né? O senhor me fez lembrar uma coisa que acompanha uma outra vocação, que não é a vossa de ninguém da sua turma. Em determinado momento que a coisa encravou, sabe aquele entrave assim? E a pessoa fica, às vezes, meio decepcionada, alguma coisa nesse sentido. E aí, como consolo, eu lembro que eu falei uma frase para a pessoa. Eu falei, olha, se for da vontade de Deus que você não seja sacerdote, ninguém te faz. Não tem bispo, não tem papa, não tem padre que vai te fazer sacerdote. Agora, se for da vontade de Deus que você seja, não tem padre, não tem bispo, não tem papa, que impeça. Eu disse essa frase para essa pessoa. Porque realmente era para ser barrado, tal. E a pessoa, ela aderiu a isso. Nossa, se eu não for, por nada da vontade de Deus. Então eu vou aceitar. E ela acabou depois indo. E realmente conseguiu ser ordenada. Então, quer dizer, é isso. Porque, por exemplo, o senhor está dizendo que você já quebrou uma barreira ali da idade, que era uma coisa que não era para ser quebrado, mas foi quebrado. Por quê? Porque era para ser. Porque era essa, para o senhor, a vontade de Deus. Que fosse sacerdote dele, né? Ordenado. Não, mas é interessante, só para complementar, que às vezes nem nós conseguimos quebrar esse chamado de Deus, né? Porque às vezes, Por mais que com a você nossa fuja, humanidade, né? por causa das fragilidades nossas, a gente às vezes, mas mas a gente sempre sente que esse é o caminho, realmente. Nem nós, às vezes, nós conseguimos quebrar esse chamado de Deus na nossa vida, porque volta e meia a gente sente que é muito mais forte mesmo.